Comunicação não violenta, cristianismo e o amor baseado no medo. A comunicação não violenta, CNV, criada por Marshall Rosenberg, enfatiza a empatia, a conexão humana e a resolução de conflitos sem punição. Em contraste, o cristianismo, particularmente em sua teologia tradicional, frequentemente estrutura o relacionamento entre Deus e a humanidade em torno da ideia de obediência e punição, um amor condicionado pelo medo. Um estudo publicado no Current Biology, 2015, reforça esse contraste ao mostrar que crianças criadas em lares ateus tendem a ser mais altruístas e compassivas do que aquelas criadas em lares religiosos. Isso sugere que ambientes onde não há ameaça de punição podem cultivar mais empatia e cooperação, características fundamentais da CNV. O cristianismo e o amor condicional. O cristianismo frequentemente apresenta um paradoxo: ao mesmo tempo que ensina o amor incondicional de Deus, também estabelece condições explícitas para evitar punições severas, como o inferno. Medo como motivação. Versículos como "o temor do Senhor é o princípio da sabedoria", Provérbios 9:10, reforçam a ideia de que o medo de Deus é uma virtude. A promessa de castigo eterno no inferno, como em Mateus 25:46, é usada como dissuasão para comportamentos indesejados. Obediência pela punição. A figura de Deus no cristianismo tradicional é muitas vezes retratada como um pai severo, cuja punição é interpretada como um ato de amor corretivo, Hebreus 12:6. Essa narrativa legitima a violência passiva ao condicionar o amor e a aceitação divina à submissão às suas regras. CNV e o rejeito à punição. Na CNV, a punição é rejeitada como uma ferramenta de aprendizado ou correção, sendo vista como um mecanismo que promove o medo, a culpa e o ressentimento, em vez de compreensão e mudança genuína. Empatia ao invés de medo. A CNV busca criar conexões por meio da compreensão das necessidades e sentimentos, promovendo comportamentos compassivos. Resolução sem punição. Em vez de castigar, a CNV defende práticas restaurativas, que permitem às pessoas compreenderem as consequências de suas ações e repararem os danos. Esses princípios estão em nítido contraste com a teologia cristã tradicional, que frequentemente justifica a punição divina como essencial para manter a ordem e a justiça. Estudo sobre crianças ateias, a empatia sem medo. O estudo mencionado analisou mais de 1.000 crianças em diferentes partes do mundo, comparando as criadas em lares religiosos e ateus. As descobertas incluem: mais altruísmo em crianças ateias. Elas eram mais propensas a compartilhar brinquedos e ajudar colegas, exibindo maior sensibilidade às necessidades dos outros. Menos punição corporal em lares ateus. Ambientes onde o comportamento é moldado sem ameaças de punição tendem a criar crianças mais compassivas. Impacto da religião na moralidade. Crianças religiosas demonstraram maior tendência a julgar severamente os outros, refletindo valores de justiça punitiva presentes em muitas tradições religiosas. Esses resultados indicam que o moralismo baseado no medo, comum em ambientes religiosos, pode minar o desenvolvimento de empatia e altruísmo. Cristianismo e CNV, caminhos divergentes. O papel do medo no cristianismo. O cristianismo tradicional ensina que o medo de Deus é necessário para alcançar a salvação e viver uma vida moral. Isso cria uma relação onde o amor é frequentemente condicionado pela obediência e pela ameaça de punição. O papel da empatia na CNV. A CNV substitui o medo pela empatia, reconhecendo que comportamentos compassivos emergem naturalmente quando as necessidades humanas são respeitadas e compreendidas. O impacto na sociedade. A história mostra como o cristianismo, em nome de preservar o amor divino, promoveu práticas punitivas, como a Inquisição e os julgamentos de bruxas. Em contraste, a CNV promove uma cultura de não violência e cooperação. Conclusão: o amor que liberta versus o amor que controla. A mensagem cristã de amor incondicional é poderosa, mas muitas vezes ofuscada pela ameaça de punição, criando uma relação baseada no medo e na submissão. A CNV oferece uma alternativa prática e moderna, onde o amor e a empatia são cultivados sem medo ou coerção. Ao observarmos que crianças criadas em ambientes sem religião demonstram maior altruísmo e compaixão, podemos nos perguntar: o que seria da moralidade se, em vez do medo, o foco fosse a empatia e a compreensão mútua?
Talvez, a verdadeira espiritualidade resida não na obediência a um dogma, mas na capacidade de criar conexões humanas genuínas e livres de ameaças.